começando agora. É, Enfim, gente, hoje chegamos ao último dia dessa oficina e a gente vai encerrar com chave de ouro com Hermínia Silva, gente. Como eu tô feliz, como eu tô honrada de ter essa mulher aqui nessa oficina, gente. Estou muito feliz. Tem um conteúdo muito bacana para estar passando, principalmente para gente que viu lá aqueles PDFs, né, no primeiro dia de aula, que todo mundo ficou assim surpreso, meu Deus, da onde foi isso? Que fotos, que imagens são essas? Não, a gente não acha facilmente. Então, a Hermínia vai estar aqui para estar comentando tudo sobre isso, se é fácil ou não, onde encontra histórias sobre a gente, né? Sobre a nossa história artisticamente. É importantíssimo a gente conhecer a nossa história, a gente discutir sobre isso, a gente trocar sobre isso. E foi por isso que a gente fez essa oficina, né? Com a ideia de estar desenvolvendo, estar falando, estar trocando, para a gente estar conhecido. Foi desenvolvida com a ideia de potencializar e enriquecer a história da mulher artisticamente na sociedade. E eu espero que vocês estejam curtindo, gostando, e como eu falei, sempre falo, possa estar trocando daqui para mais. Cada um possa estar fazendo suas rodas de excursões nas suas cidades. Lembrando que essa oficina foi promovida pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Aldir Blanc, é um edital no qual eu passei com essa oficina e pretendo continuar com esses projetos. Eu estou cheia de ideias para as próximas aventuras. Sem mais delongas, vou passar para a nossa ministranda, que vai estar falando com vocês, se apresentando, contando um pouquinho sobre a história dela, e depois a gente sempre abre para perguntas. Então, vão anotando aí as coisas, o que quiserem perguntar, o que quiserem falar, tá bom? Pode falar, Hermínia. Olá a todas e todo. Pelo jeito tem um rapazinho só entre nós, é isso, Aldenir? Às vezes é nome de homem e de mulher, eu não É de estou sabendo. mulher, é de mulher. Então somos todas, que maravilha! Então, eu sou a Aldenir. É que às Não vezes... sou homem, Mas sou eu mulher conheço, mesmo, gênero e orientação. eu conheço Aldenir homem, por isso que eu não estava vendo o seu rosto, então somos todas, nós, né? Olá a todas, é um prazer muito grande estar aqui também, ter sido convidada. Eu gosto muito eu gosto de ser professora, eu gosto de ser dar aula e gosto muito de ser pesquisadora, né? Então, eu adoro a pesquisa. Eu não sei se vocês sabem, o quanto vocês sabem de mim, né? Eu sou a quarta geração circense no Brasil. Eu e toda a geração minha de primos, de 14, 15 primos, nascemos no circo, no circo itinerante de lona, que a gente chama, né? Alguns chamam de circo tradicional. Tudo bem, eu não chamo. Então, nós nascemos no circo, e eu digo que eu nasci numa barraca de circo, né? E aí nós somos da geração que não vai ser artista, o que era impensável até então na história do circo. Não só da história do circo brasileiro, como da história do circo latino-americano e da história do circo europeu. O americano eu já não sei tanto, o americano é sempre muito confuso, como eu também não gosto muito, eu deixo de lado. Mas isso não é uma história de privilégio do Brasil, né? Nós nascemos na década de 50, eu nasci em 1954, então nós nascemos na década de 50, e antes da gente nascer, desde o final do século XIX, começo do XX, se começa a gestar uma ideia muito forte, um movimento societário no Brasil, na América Latina, na Europa, de que o saber aprender tinha lugar. Aprender, produção de conhecimento tinha lugar, que era a escola. Então, vários grupos que tinha transmissão oral dos saberes e que formava e capacitava seus membros e seus profissionais, eles vão estabelecendo relações de que é um saber menor, não é um saber que produz conhecimento.
Então, vamos relacionar quais grupos de transmissão oral a gente conhece. Assim, pensa lá na década de 50, mas é até hoje. Quantos grupos de transmissão oral do saber a gente conhece? Vocês podem me dar alguns exemplos? Pode falar. Ninguém conhece nenhum grupo que tenha transmissão oral do saber como o principal hoje? Pescador? Rendeira? Algum sapateiro? Algum alfaiate? Sim, eu conheço. Né? Que grupo? Então, como eu moro no sertão de Pernambuco, Exu, inclusive todo ano a gente está no encontro de saberes da Caatinga. Esses saberes incluem rezadeiras, inclui parteiras, inclusive meu nome foi dado por uma parteira, né, que eu nasci em casa. Foi indicação de uma parteira. Então, parteira, olha que coisa. Bom, é que a gente trabalha muito com as parteiras no Brasil inteiro, né? E essa semana passada elas fizeram um congresso das parteiras, que elas chamam as parteiras tradicionais, né? Parteira é um bom exemplo da gente pegar elas, por exemplo, se você pega parteiras, e também tem parteiros, mas a maioria é parteiras, nos grupos originários, entre os indígenas, não existia médico, médica, enfermeira que fazia o parto. Então, as mulheres e poucos homens, mas os homens também, aprendiam nas relações, nas suas relações, a realizarem o parto, tá certo? Essa ação das parteiras, e é interessante porque a gente já tem muita produção em relação às parteiras, nós trabalhamos com as parteiras do Acre, do Pará, de Manaus, do entorno de Manaus, e aí elas se estenderam para o Nordeste também, e hoje elas têm um encontro muito interessante. Se você pegar as parteiras, conforme a cidade urbano foi aumentando, e a questão de que isso é uma produção de conhecimento que quem só pode exercitar é médico, e quem só pode auxiliar é enfermeira, ou médico obstetriz, ou tal. As parteiras foram ficando muito para lugares onde não tinha acesso de nada. Né? Você tem parteiras aonde... Eu nasci com parteira em 54. Né? Então, até 60, a maior parte da população brasileira, inclusive eu tenho uma amiga argentina que nasceu de parteira, não tinha médico, né, o suficiente. Mas quando isso vai crescendo, você vai tendo um domínio do discurso médico, da medicina, que quem faz isso é médico, na sua especialidade. E quem auxilia o médico é uma enfermeira que tem que ter diploma de enfermagem. As parteiras foram ficando para os lugares sem acesso de médico, que não chegava médico, as indígenas continuavam fazendo seus partos, né? E você tem uma região do Pará de muita quilombola e algumas parteiras, mas elas foram deixando. Quando a gente entra nesse movimento das parteiras, quando a gente trabalha com elas, não sobre elas, com elas, então elas vão adquirindo, essas que nós conhecemos, né? Elas vão adquirindo um outro ativismo sobre a profissão delas. Mas olha que engraçado, e elas conseguem hoje coisas incríveis, mas olha que interessante, elas só são contratadas como doulas, que não tem interferência nenhuma no parto, mas só no cuidado da parturiente, né? Então, se você pegar uma coisa que a gente sempre discutiu é o quanto as parteiras têm que ensinar. Elas têm sabedoria dos corpos e dos cuidados com a mulher que você não tem no hospital. E nunca vai ter.
né? Não, você deu um exemplo ótimo, Aldenir, das parteiras, porque esse vai se dominando alguns saberes, né, de transmissão oral dos saberes, que não são qualificados, não são valorizados como saberes, como produção de conhecimento sobre os corpos, e aí isso tem lugar, que são as escolas, seja as escolas desde de menino, criança, né, até o chamado curso superior, né? Depois eu converso sobre isso, que é superior a quem, né? Porque por que a parteira não tem um conhecimento profundo sobre os corpos das parturientes? O cuidado da parteira é um cuidado que a gente defende, né? O cuidado de ouvir, de tudo, de tudo que elas fazem, né? Então, quando nós nascemos no circo, há já um processo que veio antes. Na história, nada acontece dia 1º de algum dia de tal ano. Tudo que você acha que aconteceu ali foi gestado antes, foi pensado, foi discutido, até a gente não. Eu nasci dia 4 de fevereiro, então eu já tinha sido gestada antes, pensada antes, quer dizer, nada nasce no dia 4 de fevereiro. Eu já tenho uma história anterior. Então, eles tinham a ideia, e os circenses vão construir para si esse pertencimento dessa coisa de que eles não eram, de fato, produtores de conhecimento. E que agora nossa geração, tinha que ir para a escola, e o único que iria garantir uma valoração, uma qualificação profissional para nós era o diploma. Nesse sentido, você tem, isso já se faz no final do 19, começo do 20, você tem muitas desigualdades no modo de tratar a produção de conhecimento. Então, se você pega as parteiras, as rendeiras, os pescadores, os artistas do cavalo marinho, os artistas dessas produções todas que tem em cada cantinho do Brasil, são produções consideradas populares no sentido ruim, né? Popular no sentido ruim, não popular no sentido bom, porque não é científico, não tem caráter, não tem método, não tem pesquisa, então eles são considerados informais. E aí você tem um espaço que é considerado formal, que é... Então, assim, com toda a licença, né, em falar isso que eu vou falar agora, né, com a permissão, eu vejo o Luiz Gonzaga também entrando nisso, tá entendendo? Porque o Luiz Gonzaga, enquanto rei do Baião, ele não passou por uma escola, por uma instituição, tá entendendo? Ele aprendeu com o pai, porque o pai consertava sanfona, tá entendendo? Aprendeu também com a família que já tocava sanfona, e foi passando também para os sobrinhos, inclusive, hoje aqui, isso foi passando de geração a geração, sem ter o que chama-se de instituição, sem ter o que chama-se de escola, tá entendendo? Escola formada, escola então, isso. Isso foi só passado. Aldenir, eu considero que era uma escola. Sim, mas eu estou falando escola, não instituição. Então, eu considero que era uma escola única e permanente, que se aprendia do ofício permanentemente. Todo dia era dia de aprender. A escola instituição, e aí nessa escola única e permanente, nessa escola de educação permanente, que eu chamo, porque se aprende no ofício, essa escola traz a vida junto. Não é possível você aprender o que o Luiz Gonzaga aprendeu ou ensinou sem que esteja com a vida junto. Na escola instituição, você tem que tirar o casaco da vida e pendurar lá fora. Você entra para a escola sem a sua vida. Entendeu? Então, eu considero que todos esses processos, por isso que eu não divido em educação formal e informal, porque isso já mostra uma desigualdade. Para mim, é educação. Né? Porque senão eu não considero os indígenas que produzem educação. Eles estão aqui há mais de 10 mil anos e eles não produzem educação.
E nós nascemos, Aldeni, nesse momento de consolidação dessa ideia de que a escola é que tinha que estar no nosso processo de formação. Eu não aprendi a dar cambalhota no circo, porque se eu aprendesse a dar cambalhota, eu não saía mais do circo, né? Então, aí nós paramos na cidade de São Paulo, nós paramos na cidade de São Paulo, cada um parou em vários lugares. Nós paramos na cidade de São Paulo para estudar, e viajávamos só com o circo nas férias. E a geração, nós, os 15 primos, todos temos diploma. Ninguém foi ser artista. Isso era homens e mulheres, né? Isso era impensável na história do circo até esse momento, até a década de 50. Era impensável que uma ou duas pessoas da geração que havia não queria continuar com o circo, era comum, mas a geração inteira, né? Isso não existia. Então, eu vou ser bancária, vou fazer serviço social, e aí, em 85, e a gente sempre vivia familiarmente o circo, né? Muitos circenses pararam, eu moro aqui em Campinas, mas também morei em São Paulo, morou no Rio de Janeiro, muitos circenses pararam, e a gente continuava a viver a questão familiar circense. Hermínia, oi? Pode falar? Oi? Desculpa te interromper, mas a curiosidade foi além. Os seus pais e tios aceitavam de boa? Tinha aquela indireta, aquela coisa de expectativa que um dia você fosse largar a faculdade e voltar para o circo? Existia isso? Não, porque Vitória, isso foi acontecendo nesses processos de mudança qual seria o nosso futuro. Porque eu falo que nós éramos, os circenses anteriores eram portadores do futuro do circo, da linguagem circense. Nós não fomos portadores de futuro da linguagem circense, porque eles mesmos começaram a acreditar que a gente tinha que ter um futuro diferente. Entendeu? Eles mesmos, os circenses começaram a entender que o pertencimento nosso não era mais... Nós não pertencíamos mais ao circo. Aí eles fizeram de tudo para que a gente estudasse, entendeu? A minha mãe não era de circo. A minha mãe era de uma cidade do interior de São Paulo, mas o meu pai era a terceira geração de circo no Brasil, né? E daí que eu falo que eu sou a quarta. Então, a minha mãe, nós paramos com os familiares dela. Então, não tinha essa coisa da gente voltar. Nós é que éramos enlouquecidos para voltar. Nós é que chorávamos toda vez que terminava uma série, nós éramos enlouquecidos, porque eu digo para vocês que nós aprendemos, por exemplo, na minha geração, eu não sei se não tem ninguém aqui dessa geração, quando a gente começa a fazer o chamado primário, né, o ginásio e tal, mudou tudo o nome, né? Mas tínhamos, assim, 1 mês de férias em julho e 3 meses de férias no fim do ano. Então, nós passávamos 4 meses no circo. O que eu conhecia de geografia, das cidades, dos modos de viver das pessoas das cidades do interior de Pernambuco, da cidade do interior de Minas, da cidade do interior de São Paulo, da cidade, na época, do Mato Grosso, que não tinha a divisão, de Goiás. Então, quando a gente chegava para estudar, a nossa produção de conhecimento da vida não tinha nenhum interesse na escola. Não havia interesse na escola para isso, entendeu? Mas a riqueza da gente era muito grande. Mas aí a gente, então, não tinha essa coisa deles fazerem coisa, da gente voltar. Isso aconteceu com essa última geração, penúltima e última geração circense, filhos de gente circo, que foram estudar e estão voltando para o circo. Eles estão voltando para o circo. Você tem muito filho de gente circense que foi estudar, tirou diploma, mas voltou para o circo. Com a gente não aconteceu isso. Então, e aí, em 1985, uma jornalista perguntou para minha prima
que ela queria que ela pediu para minha prima escrever um artigo sobre a história do circo. Minha prima se apavorou, porque nós não conhecíamos a história do circo. Minha prima se apavorou e ligou para mim e falou: Nina, quer escrever sobre a história do circo? Eu falei: mas eu não conheço nada da história do circo. Eu conheço da história da minha família, né? E do que ficou esse encontro familiar que a gente nunca se separou. Nesse momento, eu tive um start, um dispositivo, e comecei a entrevistar meu pai, minhas tias avós, meus tios avós, tal. E é a partir daí que eu vou começar a falar para vocês da questão da... Eu, até aquele momento, tudo que eu tinha vivenciado no circo, e mesmo em todo o meu processo de produção dessas entrevistas, eu não tinha entrado ainda na história, né, no curso de História da faculdade. Então, em nenhum momento nós nos colocávamos no papel de que a mulher só tinha alguns papéis para representar no circo. Em nenhum momento. Porque isso não havia. E isso não há. Né? É isso que eu queria conversar com vocês. Então, eu gostaria muito que, se vocês pudessem dar uma olhada no meu livro, que chama Respeitável Público Circo em Cena, que está disponível no Circo Conteúdo. Eu sou coordenadora do site circonteúdo.com, junto com o Daniel de Carvalho Lopes e a Giane, e sou co-coordenadora também do grupo Circos de Pesquisa, e co-coordenadora do grupo Circos. São grupos de pesquisa, mas o Circo Conteúdo, não é BR, é circonteúdo.com. Tá? Toda a nossa produção, a minha, do Daniel, todos os nossos livros estão disponíveis, que você pode baixar a hora que quiser. Nós não cobramos nada de nada. A nossa produção de conhecimento, a gente tem como ética de que ela tem que ser compartilhada, né? Muita gente trabalhou para eu ter estudado na Unicamp, então eu tenho que devolver isso também na forma das minhas produções. Então, quando eu comecei a pesquisar, uma coisa que eu tive vários espantos, porque é uma coisa interessante, porque eu comecei a pesquisa me sentindo muito ignorante sobre tudo. E aí, o leque de coisas era tão grande que eu comecei a perguntar para os meus entrevistados e minhas entrevistadas como era que se dava o processo delas e deles de formação artística. Como é que era o processo educacional deles? E aí, é uma descoberta incrível, que eu, na realidade, vivenciava desde criança, mas eu nunca... Para mim, era tão um ambiente natural, né? É como você chegar para uma jovem índia, né? E perguntar para ela se ela não aprendia tudo como que era o aprendizado. Aí ela vai estranhar isso, né? Eu tinha estranhamento total. Quando elas começaram e eles começaram a me falar, era impressionante que todos e todas aprendiam tudo. Não tinha uma separação necessariamente da questão do gênero, né? É claro que, vocês já sabem, nós vamos falar mais tarde um pouquinho, que a única coisa que não existia no circo era o feminino de palhaço, que só vai ser construído pós-escolas de circo a partir de 1980. E também não existia o papel de secretário, de secretária de circo, que era aquela pessoa, aquele circense que ia fazer a praça, saía antes, percorria, estava numa cidade, aí ia fazer visita em várias cidades para ver qual a trajetória que o circo ia fazer, como que era a estrada. Então, chegava na cidade, preparava o terreno, arrumava lugar para a gente morar, senão a gente morava na barraca, tirava a documentação. Então, até um certo período,
se uma mulher fizesse isso, causava muito estranhamento e muita dificuldade. Então, o palhaço não tinha o feminino e não tinha secretária, mas tinha donas de circo, muitas donas de circo, né? Então, todos os dias, as crianças e adolescentes levantavam de manhã e todas e todos aprendiam as mesmas coisas. Aí tem gente que me pergunta assim, mas mulher de circo fazia... E qualquer coisa que a pessoa me pergunta, eu falo que fazia. Qualquer coisa. Então, por exemplo, a minha tia e o meu pai eram os irmãos mais próximos, então eles cresceram fazendo várias duplas. Então, eles eram duplas de palhaço, eles eram duplas de jockeys, eles eram duplas do cavalo, do Globo da Morte, eles eram dupla de voos, e, além de tudo isso, eles e elas eram atores e atrizes. Eles e elas eram músicos, porque para ser artista circense naquele período não existia especialidade. Eu vou ser só uma coisa, não existia especialidade, né? Todo mundo tinha que aprender tudo. E para ser artista, não era ser artista naquele momento do picadeiro, naquele momento do espetáculo. Para ser artista, tinha que aprender todas as linguagens artísticas que eram contemporâneas ao momento que eles estavam vivenciando, mas tinha que saber armar e desarmar o circo, produzir o toldo, porque nem sempre foi de lona, produzir o toldo, que era de algodão, costurar, palombar. E as mulheres não era diferente do que era fora do circo, dentro do circo. O que era fora do circo até mais ou menos a década de 50, 60? O machismo, o patriarcado, os costumes e as morais de querer dividir homem e mulher de formas diferentes, com educações diferentes, né? Isso daí existia no circo. Eles eram machistas, era um sistema patriarcado. Por outro lado, nada é simples na história, né? Nada é de um jeito só. Por outro lado, estas famílias, homens e mulheres e crianças, meninos e meninas, que viviam para dentro do circo, apesar de todo o patriarcado, apesar do machismo, era diferente, porque estas mulheres tinham que ser totalmente recatadas durante o dia, no sentido de que mal saíam da cerca do circo, porque elas lutavam o tempo inteiro contra uma sociedade que as viam como prostituta, o tempo inteiro, né? Isso não é privilégio de artista de circo. Se você pegar a história da Dercy Gonçalves, se você pegar todas as histórias das artistas, da maioria das artistas mulheres desse período, era isso, né? A Dercy Gonçalves tinha uma carteirinha artista prostituta, né? Então, isso daí era o tempo inteiro uma luta das mulheres dizerem não somos prostitutas e os homens dizerem não somos vagabundos. Então, a luta o tempo inteiro era assim, somos família e somos trabalhadores. Bom, quem sabe bem o que não é trabalhador, então, toda a vida, a mulher artista, independente de ser de circo, era trabalhadora. Então, não existe a ideia, tem que contextualizar a ideia de que a mulher não trabalhava. Não só no circo, a mulher não trabalhava na sociedade. E eu fico pensando assim, puxa, mas mulher artista sempre trabalhou. Se você pegar, a gente pode continuar com uma coisa, Vitória, mostrando imagens aí, mais devagar, a gente, não agora, mas mais devagar, a gente pode dar um curso de imagem por imagem para ir trabalhando essas questões. Se você pegar todas as imagens, eu encontrei uma imagem da época grega que tinha um jogo que eram exercícios acrobáticos de homens e mulheres pulando touros.
né? Se você vê as descrições das mulheres trabalhando gente, é impressionante. Se vocês verem as descrições das mulheres que trabalhavam nos circos durante todo o século XIX e no 20, no 21, nas suas épocas, é impressionante. Não eram partners, não eram simplesmente ajudantes. Né? Elas, além de tudo, eram mães, eram triplo horário de trabalho, com certeza, né? Porque, além de que eram mães, tinham que cozinhar, lavar e tal. Mas era diferente porque, à noite, elas se expunham, os seus corpos eram expostos. Então, ao mesmo tempo que é quase que uma coisa meio paranoica, né? Uma coisa esquizo, assim. Ao mesmo tempo que você vive toda essa relação entre eles, homens e mulheres, maridos e esposas, tal, e para fora da sociedade que os vê daquele jeito, ao mesmo tempo, a mulher não é igual à mulher para fora da cerca do circo. Para dentro do circo não é. Na hora que ela entra no picadeiro, ela tem que ser acrobata, ginasta, saltadora, trapezista, domadora de animais, tem muita domadora de animais, globista. Pensa, gente, olha, não tem algo no circo que a mulher não tenha feito. Além disso, eles todos e elas eram sempre a jornada dupla. Eu acho que a circense de uma jornada quádrupla, porque eu brinco, porque além de costurar a lona, amar e desarmar circo, ter filho, fazer comida, nananana, elas tinham que ser lindas, loiras e sem celulites, né? Então, além de tudo, tinha isso, né? Aí, o que acontece é que havia essa coisa também de que elas tinham que se proteger os lugares que mais desenvolviam preconceito, racismo, a questão do preconceito moral e racismo, muito racismo em relação a elas, era na igreja e na escola. As escolas não aceitavam filhos de gente de circo, mesmo depois de uma lei de 1948, dizendo que elas eram obrigadas. Então, até nisso, os circenses, como muitos outros grupos de transmissão oral, eram suficientes. Eles tinham que ser suficientes. Então, eles alfabetizavam todos. No circo não podia ter ninguém analfabeto. Ô, Hermínia, é até legal você ter comentado isso, porque a Letícia, né? Letícia Lisboa, né? Ela ficou um tempo no Circo do Tubinho e ela comentou aqui com a gente que quando ela estava lá no circo e ela ficou grávida e ela teve que. Ai, meu áudio tá baixo? Tá, aqui tá no máximo. Ela disse que ela foi no médico e ela não quis atender ela porque era do circo. E aí ela só teve um atendimento melhor quando ela disse que ela tinha ensino superior. E aí ela teve um atendimento muito melhor. Então, assim, uma visão, né, muito tosca, muito grossa de quem vive no circo. Parece que quem vive no circo é vagabundo, é uma pessoa que não tem estudo, é uma pessoa que não é leiga de tudo. E é uma coisa que foi há pouco tempo, né? Quer dizer que o pensamento é demorado para melhorar. Não, e naquela época era muito pior, porque a Igreja Católica dominava nesse período, né? Várias cidades do interior do Brasil. Se o padre dissesse que vai chegar ao circo, que é o lugar do capeta, do demônio, ou não sei o quê, ninguém ia. Meu pai sempre diz que se o padre dissesse isso na missa, eles armavam na estreia da sexta e desarmavam no sábado e iam embora, porque ninguém ia. Né? Então, essa questão no meu livro eu discuto essa questão do que principalmente as circenses dizem dos de fora,
Nós somos os de dentro e a relação com os de fora, mas sempre querendo passar uma ideia que também é família, que também é mulher honesta, não, porque uma freira uma vez, umas freiras chegaram lá no circo e falaram assim: nossa, mas vocês dormem todo mundo junto? Né? Então, assim, é sempre uma questão de conotação preconceituosa, moralista, dos costumes da época. Mas isso não era só com circo. Era em relação ao que papel da mulher tinha que, qual era o papel da mulher, como é que ela tinha que como que ela devia se mostrar na sociedade. Mas isso, gente, era uma coisa para uma certa classe econômica, porque para outras classes econômicas, artistas e muitas outras, a mulher sempre trabalhou. Então, a discussão, assim, porque pensa assim, se você pensar, mesmo na monarquia, na realeza, que as mulheres não trabalhavam, bom, mas quem limpava a privada dela? Quem lavava a roupa dela? Quem fazia a comida dela? Eram trabalhadoras. Só que a história não coloca elas e eles como trabalhadores. Né? Quem é que vendia e fazia quitute para vender na praça? E a escravidão? Que aí piorou mais ainda essa produção da ideia de que aqueles corpos não tinham alma, para começar. Aqueles corpos eram negociáveis e todo mundo era vagabundo. Né? Então, a gente não pode falar da escravidão aqui, senão eu vou varar à noite. Mas veja, como assim mulher escrava não era trabalhadora? Era violentada, foi sequestrada, foi arrancada do seu modo de viver. Né? Homens e mulheres. Mas como assim eles não eram trabalhadores? É porque há uma coisa de produção de memória, uma seleção de memória que vai dizendo para você o que pensar sobre algumas coisas. E a gente não disputa essas memórias. Então, os corpos femininos sempre trabalharam. Você tem você tem, é lógico que, por exemplo, no Brasil, a legislação sobre a questão da mulher, né, só vai permitir que a mulher abra uma empresa sem autorização do marido a partir da década de 50. Você tem um monte de coisas desse tipo. Né? A desquitada não podia comprar nada de crédito, não podia abrir conta em banco, enfim. E essas mudanças na questão dos corpos femininos e seus direitos civis e políticos mudaram muito. Mas ainda alguém vai no médico dizendo que é do circo e não quer atender. Então, aí é aquilo que a gente luta muito, eu faço parte de um grupo que luta muito, assim, nem toda a vida vale a pena ser vivida. Nem toda a vida vale a pena ter cuidado. E para nós, não. Todas as vidas valem a pena ser cuidadas. Né? Então, aí, o que acontece quando eu começo essa pesquisa, eu não via, eu não tinha no horizonte essa questão da mulher só servir para algumas coisas no circo. Porque não era isso que a gente vivia. E não é isso que as mulheres de circo viveram e vivenciam até hoje. Então, por exemplo, há algumas pessoas, se vocês virem as imagens e as reportagens que nós temos do século XIX e XX sobre as mulheres circenses, vocês vão ficar espantados com a quantidade de coisas que elas fazem no circo. A minha avó, minha avó é da Europa Central, o meu avô era da Europa Oriental, e nós temos uma mistura de ciganos, negros e índios aqui no Brasil. E as pessoas me perguntam, eu sou o quê? Eu falei, eu sou mistura. Graças a Deus, eu sou uma mistura que eu adoro. Né? Mas a minha avó era... Então, o circo é formado na Europa, em Londres, em 1700, no final do século XVIII. Então, você tem muita chegada na América, no resto do mundo, desses europeus.
Mas as misturas que se fazem aqui é muito grande. A minha avó e as primas delas, elas eram bailarinas clássicas do picadeiro. Elas dançavam de ponta de pé, de ponta de balé clássico. Ao mesmo tempo que elas também usavam a ponta do pé de sapatilha de balé clássico para se equilibrar em cima de uma plancha, em cima de um cavalo andando em círculo. Elas eram acrobatas, então elas não eram uma bonequinha só para servir alguém, ajudante de alguém. Aliás, gente, isso daí existe. Essa imagem de que a mulher só entra para fazer isso é uma imagem muito recente. E que, na realidade, ela quase não existe. Porque se a gente, mesmo que a gente olhe a mulher ajudante, se você vai para trás do circo itinerante, você vai ver que essa mulher é a responsável por todo o figurino, ela é responsável por toda a questão da organização do transporte, da mudança e da mudança do ônibus, do circo. Ela tem um fazer fora do picadeiro que é muito maior daquilo que ela se apresenta. Só que, assim, outro dia alguém... A Vitória também comentou isso, mas outro dia alguém falou assim para mim, mas a mulher no circo hoje, ela só é ajudante. Eu falei, de que circo nós estamos falando? De que lugar você está falando? Aí eu perguntei para ela, que nem eu fiz para a Vitória, assim, quer dizer que as mulheres no Circo de Soleil é assim também? Não. Ué, e no circo não sei o quê? Também não. Então, não é todo mundo. Não é a mulher hoje no circo é ajudante. Isso vale para quem quer reduzir a ideia do que é mulher artista. A mulher não sei o que é. Aí você enfia qualquer coisa de preconceito, de desigualdade, e vai gerar um monte de fascismos que nós estamos vivendo. Pega a cor da pele, Rosane, você sabe isso melhor que nós. Né? Quando você pega a mulher negra, não sei o quê, porque aí é no singular, inclusive, né? Você põe tudo assim, a mulher negra é. O que é isso? Não existe. Não existe uma mulher negra igual a outra mulher negra, não existe uma mulher... São 7 bilhões de pessoas, e cada um com um digital diferente, então eu não posso falar no singular de nada. Né? A mulher é isso. A mulher é um monte de coisa. Os corpos femininos são multidões. Nós somos multidões, nós somos mulheres. Quer dizer, dizem que eu sou cis. Toda hora que eu falo que alguém fala que eu sou cis, eu tenho que procurar no dicionário, porque são conceitos novos para mim, né? Porque eu não me importo, eu não pergunto qual é o seu sexo, qual é a sua opção sexual, porque para mim não me importa, o que me importa é você. Me importa quem é você no sentido do nosso encontro de afecções, de afeto, que para mim a sua vida vale a pena, independente do que você é. Né? Então, mas veja, eu sou mãe, acho que a maioria daqui né? Eu sou mãe, avó, esposa, irmã, filha, bancária aposentada, assistente social, um dia eu fui, historiadora, agora com essas questões. Então, eu sou uma multidão, que eu não sou uma coisa só. E essa nossa multidão é que faz a gente incríveis. Mas aí, nesse momento que eu estou fazendo essa pesquisa, eu estou indo e voltando, tá? Está dando para acompanhar essa ida e volta? Nesse momento que eu estou fazendo a pesquisa com minhas tias, meus tios-avós, minhas tias-avós, tal, que eu vejo a complexidade que era elas e eles se tornarem artistas. Era de uma complexidade, assim como quando a gente entra na produção de vida dos indígenas, assim como a gente entra na produção de vidas das parteiras, como a Aldenir deu um exemplo bom, eu vou usar esse. É de uma complexidade impressionante. Aí,
esse período que eu estou fazendo essas entrevistas, já existiam as primeiras escolas de circo fora da lona, porque eu considero que a escola de circo sob a lona foi a primeira escola de circo sob a lona, mas aí existiram as escolas de circo fora da lona. No Brasil, a primeira foi em 1978, Academia Piolim das Artes Circenses, a segunda foi a Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Hoje, Escola Nacional de Circo, Luiz Olimécio, né? Então, havia uma disputa muito grande de vários alunos oriundos das escolas de circo. Mas olha que interessante, eu vou falar da disputa daqui a pouco. A maioria dos circenses que pararam para os filhos estudarem, nós, principalmente São Paulo e Rio, não pararam em nenhum momento, nem homens e nem mulheres, não pararam em nenhum momento de trabalharem nas áreas artísticas. Como eles já faziam antes, eles trabalhavam nos teatros, na rádio, eles são protagonistas das origens do rádio, eles são protagonistas das origens do cinema, e, principalmente, eles são protagonistas dos palhaços cantores das... Camila? Apareceu a Camila grande aqui para mim, eu não sei se ela quer falar. Bom, os primeiros a gravar disco no Brasil foram os palhaços cantores. E palhaços de todas as cores, de todas as origens, de todas as nacionalidades. Aliás, as primeiras gravações de disco não eram só os palhaços, porque os circos trabalhavam, por exemplo, aí no Rio de Janeiro. Se você pega um pedacinho da história do Rio de Janeiro desse período, você vai ver que eu trabalho com Benjamin de Oliveira, né? Que o meu livro do Benjamin também está disponível no Circo Conteúdo. Se vocês verem a produção que eu trabalho no livro do Benjamin de Oliveira, de disco, né? Você vai ver um cruzamento enorme dos primeiros a gravarem discos no Brasil e que trabalhavam nos circos. E esses que tocavam e cantavam nos circos, e aí a Aldeni fala do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga era um dos porque eram milhares. Os circos eram palcos de experiências artísticas de todos os artistas, de atrizes, de atores, de dançarinas, e os cantores, todos os locais tinham espaços. Então, o Luiz Gonzaga é um dos que frequentavam demais os circos. Eu tenho várias propagandas deles. Então, e os palhaços cantores, no início do século XX, são os primeiros a gravar disco no Brasil. E eles, junto com todos os artistas, cantores do Rio de Janeiro, de todas as nacionalidades, de todas as cores. Não é uma coisa que muita história faz uma seleção de memória da música popular brasileira, branca, não sei o que, não sei o que. Gente, a música popular brasileira já começa há muito tempo e ela é misturada. Ela é muito misturada. Então, quando você conta essa história parcializada, desigual, você pratica preconceito. A desigualdade pratica preconceito. Então, quando eu comecei a trabalhar, todos os artistas que tinham parado para os filhos estudarem continuaram a trabalhar nesses locais. No início da televisão, do rádio, do disco, do cinema, de tudo. No meu livro eu trabalho isso. E aí eles começaram a fazer uma discussão com os governos estaduais. O Olimécio com o governo federal, na época, no Rio, mas em São Paulo com os governos estaduais, porque desde 1922 tem a primeira escola de circo no mundo fora da lona, que é na antiga União Soviética. Isso causa um burburinho entre os circenses do mundo inteiro. E aí, em 78, esses
egressos, esses que eram artistas do circo itinerante, eles vão se juntar em São Paulo e montar uma escola de circo. Mas era uma escola de circo que era para filho de gente de circo. Só que nunca teve filho de gente de circo. E é um sucesso total. E aí no Rio de Janeiro também. Você tem uns artistas nesse momento aí que começam uma disputa de memória dizendo que, primeiro, as mulheres começaram a trabalhar de uma forma diferente a partir das escolas nacionais de circo. Bom, até aí, claro, porque o circense é sempre contemporâneo ao momento que está vivendo. Então, mas aí eu sempre perguntava, o que elas estão fazendo de diferente? Não, agora elas trabalham. Eu falei, por quê? Minha avó não trabalhava? Não, agora elas não são mais ajudantes. Eu falei, nem minha avó. Nem minha avó era. Não, aqui antigamente, eu falei, quando é antigamente? Antigamente é quando? Não, antigamente. Eu falei, mas quando? Quando é o antigamente? Porque é por isso, chapar chapar o conceito, chapar o tempo, chapar a ideia de... Porque, assim, quer provar que a mulher pós-escola de circo é que, de fato, se tornou criativa, nananã, e eu pergunto assim... Aí teve um mestrado que uma vez a menina escreveu assim, não, porque as mulheres de circo era só chamariz de homem. Eu falei, você está falando da minha avó. Mas, Lucilene, você fez essa boca de espanto? É muito interessante isso, porque é isso o tempo inteiro, que nem ela que vai para o médico e não é recebida. É isso o tempo inteiro. Mas eu não sei por quê. Há essa disputa de memória de dizer que o que está sendo feito hoje é novo, é contemporâneo, nunca foi feito. Não, é que eu falo. A minha avó não fazia igual o que vocês fazem hoje. É claro que não, que ela está vivendo um outro período histórico. Nós não fazemos mais o que a gente fazia há 10 anos atrás. Mudamos, né? Conversamos com o tempo que vivemos. E os artistas são assim, né? Então, há uma disputa de memória de que, a partir da escola de circo, é que os circenses se tornaram criativos. Gente, e as circenses criativas. Como assim? O que é ser criativo? Não, porque nós inventamos coisas. Eu falei assim, aquela mulher que atravessou o Niágara em cima de um arame de equilíbrio, ela foi criativa, inventiva, ela foi o quê? A minha tia, que domava leão, era o quê? A minha tia, que fazia trapézio, ou a minha tia que fazia bicicleta, a minha tia que entrava no Globo da Morte. Era um quê? Eu estou falando da minha tia, mas são 300 mil tias, né? É muita gente. Então, por isso que você não pode chapar a história, nem chapar o tempo. Não, mas antigamente, eu falo, gente, quando é antigamente? É o ano passado, é 10 anos. Para nós, hoje, 10 anos atrás, já vira antigamente, principalmente com a pandemia. Nós vamos viver o antes e o depois da pandemia. AP e DP, né? Então, vai ser complicado a nossa questão temporal. Mas tem uma questão importante, eu acho, que nessa produção de memória são as mulheres que vão fazer parte dessas escolas de circo. Isso, sim, é uma produção diferente, porque não havia. Não havia mais ou menos, olha que interessante. Minhas tias-avós, assim como milhares de tias-avós que trabalhavam no teatro, no circo-teatro, elas faziam papéis de cômicas, de caricatas. Sabe o que são caricatas? Alguém sabe, não? Caricatas era antes de existir palhaças? Seria isso? Mas Mais é que você tem engraçadas, ali de caricata... ajudante? Não, não é nada. Caricata é um tipo de personagem teatral, né? Que tinha no circo-teatro, tinha no teatro, tinha no cinema. Tem até hoje, você tem. É aquela personagem feminina, aquela tia
que é agitada, que quer casar, que sempre muito, mas com comicidade, tá certo? E você tinha as cômicas, e você tinha as duplas de homem e mulher, cantantes cômicos, só que eles não chamavam isso de palhaço. Só o homem era o palhaço. Você tem uma justificativa aí, que até o dia... Quem é Dona Hermínia? Não conheço Dona Hermínia. É o personagem do Paulo Gustavo. Ah, É uma caricata, né? totalmente, totalmente. Cadê a Camila, que eu não vejo? Totalmente. É isso mesmo. Belíssimo exemplo de caricata para hoje. Oi, obrigada. Um belíssimo exemplo de caricata para hoje, né? Que era a Dona Hermínia. Eu sou Hermínia sem H. E ele era a Dona Hermínia com H, né? E eu não sou dona, só sou Hermínia, né? Então, e essa me perdi agora. Então, você tinha várias cômicas no circo-teatro, só que eles não consideravam como palhaço, porque o palhaço, para eles, tinha uma chegada física com relação ao outro, que eles sempre eram desafiantes. Então, eles tiravam sarro de guarda, tiravam sarro do padre, tiravam sarro de não sei quem, mexia com a mulher de não sei quem, e, entre muitas aspas, nada acontecia com eles como palhaços. E isso se dá aí até hoje. Se descobrem que é uma mulher que faz isso, muda totalmente de figura. Mudava totalmente de figura, porque aí entra toda a questão do que devia ser uma mulher, que não pode fazer isso, enfim, que nós já falamos. É interessante porque vocês já conhecem a história da Chamego, né? Da Chamego. Então, ela ficou 40 anos como palhaço e ninguém sabia que ela era uma mulher, né? Mas você pensa Chamego lá atrás. Eu, há 5 anos, estive em Manaus e numa banca, lá na época que eles pagavam para a gente viajar fazer isso, eu estive em Manaus, não, no Pará, em Belém, e ele estava fazendo essa aula também, tem uma menina, 19 anos, que entrou para o circo, adolescente, continuou, e aí o palhaço adoeceu. Aconteceu alguma coisa com o palhaço, eu nem sei se adoeceu, acho que eu estou inventando. Aconteceu alguma coisa com o palhaço, que aí pediram para ela substituir como palhaço. Então, você vê, é um exemplo de 5 anos atrás. Não é um exemplo da Chamego, isso acontece. Assim, era do interior do Pará. A Aldeni também comentou isso, que a primeira vez que ela se vestiu foi de palhaço, e ela está aqui hoje na oficina. Não é uma coisa muito distante. A Aldenir comentou isso, que a primeira vez que ela se vestiu foi de palhaço. E por que palhaço, Aldenir? Então, porque aqui no universo, digamos o seguinte, na cabeça das pessoas aqui, não existe, por exemplo, a palhaça, tá entendendo? As pessoas ainda então estão acostumadas, ou não tiveram, por exemplo, a presença de a palhaça. E aí, o primeiro momento que eu me vesti de o palhaço, mas eu não me senti bem, né? Me senti super mal com aquela roupa que não era minha, né? Então mas aconteceu, isso é recente também, né? Então, assim, e ainda existe muito, né? Porque as pessoas ainda têm na cabeça, dependendo do lugar, dependendo da região, o palhaço, né? Eles ainda não têm a figura feminina palhaço. Você vê que ainda tem isso forte. Agora, você imagina isso até a década de 50, 60. Você imagina, né? Então, é uma coisa complicada, era um machismo, era também, mas não só. Era também assim, o circo é contemporâneo, ao momento que ele está vivendo, nas linguagens artísticas, nas tecnologias, mas também na moral e nos costumes.
Eles não são diferentes de quem está para fora da cerca. Eles são iguais. Então, mas também eles não expunham suas mulheres, e nem as mulheres queriam se expor a uma questão, a ampliar, a dar mais força para o preconceito moral. Entendeu? Então, só que com as escolas de circo, principalmente nas capitais e nas grandes cidades, há uma ampliação das mulheres palhaças. Mas há uma dificuldade muito grande ainda em 78, 80, dessas meninas que foram fazer escola de circo, que os professores ensinassem para ela ser palhaça. Eles tinham preferência em ensinar os meninos que estavam, falo meninos assim, rapazes, né? Já eram. Então, eles davam preferência para os meninos serem palhaços, né? Eles eram oriundos do circo itinerante, eles eram oriundos daqueles costumes, né? E aí mas elas enfrentaram, elas subverteram isso, né? Então eu acho que Então, esses pequenos circos que ainda circulam nas cidades do interior, você ainda não vê a figura da palhaça, você só vê o palhaço. Eu gosto muito de ir para circo. Vou para esses circos que são pequenininhos mesmo, que rodam, eu me sinto, sabe? Eu fico mais curiosa para ir para esse circo mesmo, que ainda às vezes não tem banco, que o banco é de pau, que a lona está entendendo, bem pequenininha, eu adoro ir. E eu fico observando, não tem a palhaça. Os não circos tem. tradicionais, como, né, o de lona, esses pequenos circos ainda circulam na cidade do interior, não tem a figura da palhaça. Não tem. E quando você tem um exemplo seu, por exemplo, mas o exemplo dessa menina do interior do Pará, né? Ela não se coloca como palhaça. Ela assume se apresentar como palhaço, porque nada acontece assim. Parece que é o seguinte: quando acontece em São Paulo, aconteceu no Brasil. Quando acontece no Rio, aconteceu no. Não! Cada lugar vai desenvolvendo distintas formas disso, né? Então, veja, as mulheres palhaças que vão começar o processo de aprendizagem, de conhecimento, de se autoconhecer também, porque há um modelo muito masculino do palhaço. Então, há uma produção de toda a subjetividade feminina, né? Aldenir, tem uma questão forte aí, que é o seguinte, ainda no circo itinerante, do tamanho que for, ainda há um preconceito em relação à mulher palhaça. Em relação à mulher palhaça, você ainda tem um preconceito. E é interessante porque mas, por outro lado, você tem as mulheres fora da itinerância, assim, nas capitais e nas grandes cidades, a produção é muito grande de grupos, né? Mas no interior do Brasil, você tem, por exemplo, Canoa Quebrada, porque eu sou gêmea, né? E a minha irmã gêmea mora em Capuí, que é uma cidade do Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte, e nós também, Aldenir, frequentamos todos os cirquinhos pequenos, adoro também, adoro, né? Vou lá, conheço, né? Aí a minha irmã, então, Canoa Quebrada, você tem um projeto de circo social que eles trabalham muito com palhaça. Eles fazem palhaços e palhaças, ensinam, né? Mas não é todo lugar que você tem isso, né? Então, mas sim, há uma produção diferenciada, histórica, de produção das mulheres, no sentido de se produzirem palhaças. Agora, cada grupo vai seguir o seu modo, cada lugar que as mulheres ocupam, montar os seus lugares. Enfim, a diversidade de produção
de palhaças, eu a cada momento recebo mais, e se vocês quiserem, me mandem, que eu coloco no Facebook do Circo Conteúdo, grupos de palhaças. Eu recebi uma semana passada das palhaças fazendo um encontro de palhaças cearenses, né? Eu acho muito legal, mas interessante, Aldemir, que eu vou falar uma coisa para você. Há muitos grupos de artistas circenses, jovens, que ainda prevalecem o homem como palhaço. Ainda não está ainda assim desse jeito, né? Mas elas aumentaram muito, em muitos lugares elas já são reconhecidas. Nos circos itinerantes, eles não reconhecem. São pouquíssimos circenses do circo itinerante que reconhecem. Né? Infelizmente, Hermínia, muita gente ainda tem o pensamento em que mulher não pode fazer o homem rir, não pode fazer outras pessoas rirem. Isso, assim, vai para tudo, né? Hoje em dia está nessa moda de stand-up. E tem pouquíssimas mulheres fazendo stand-up e muitos homens ainda falam que as mulheres não sabem fazer rir. Então, assim... Essa é uma disputa preconceituosa dos homens, machistas. Machista. Não tem o que a mulher não possa. Tem uma frase de um filósofo que a gente gosta muito, Spinoza, o que um corpo pode? Um corpo pode tudo que quiser. O que pode um corpo? Então, essa coisa assim, ai, não, porque mulher... Porque isso, sim, era do século XIX e XX, que mulher não podia cruzar as pernas, não podia não sei o quê. Sim, para alguns grupos, algumas classes econômicas, mas tinha isso, tinha, né? Tinha que ser virgem, tinha que se preservar, tinha que... Nananana, um monte de regras que aprisionava a mulher, né? Algumas conseguiam algumas rotas de fuga como as artistas, mas mesmo assim elas eram muito sujeitas a ofensas o tempo inteiro, né? Mas eu me estranho, mas também não dá para estranhar, porque um Brasil que nós estamos vivendo, nada mais me estranha. Eu me estranho grupos de artistas homens que falem isso ainda. Isso que eu me estranho. Então, teve um período que eu estava debatendo demais com alguns grupos, que eles dizem assim, ai, a mulher palhaça só escolhe temas de ser mãe, escolhe tema de querer casar, escolhe tema... Eu falei assim, bom, e você escolhe que tipo de tema? De correr atrás de mulher, de sujeitar a mulher à sua sexualidade. Quais os temas que vocês usam? Eu não falo que são todos, mas a mulher vai escolher o tema que ela quiser. Assim como eles escolhem o tema que eles querem, e a gente pode não gostar. Então, até porque palhaço, ele aflora muito a gente, né? E, então, se eu tenho a minha vivência essa, eu tenho que fazer sobre o que eu vivo, né? E se a realidade dela é isso, aquilo, você acaba fazendo sobre o que você vive. Sobre o que você está pensando, aquilo, não obrigatoriamente, né? Mas muitas vezes é sobre aquilo ali, você está fazendo uma coisa em casa que teve uma ideia. Então, assim... Mas eles são assim também. Exatamente. Eles sobre são muitos assim. temas machistas, porque são machistas. Ou não, eu digo assim, ou tema machista, ou outros temas ditos masculinos. Então, cada um vai utilizar a sua subjetividade para trabalhar. Né? É uma coisa de desqualificação mesmo do outro. É menos, né? Agora, bom, já estamos o passado do tempo. É tanta coisa tanto conhecimento que eu acho que todo mundo ficou assim, quero mais, porque, nossa, que revelações, assim, eu acho que está todo mundo maquinando, assim, porque
Como eu havia falado com você, Hermínia, a gente, desde o primeiro dia de aula, o nosso pensamento foi sobre essa indignação de achar que a mulher era sempre uma staff, era sempre uma ajudante, estava sempre assistindo. E essa opinião foi ali compartilhada, né, entre a gente, e para mim esclareceu muito sobre isso, né? Porque não que elas não existam, não que elas não existam, mas também elas existem ali naquele momento do picadeiro, mas elas são multidões lá atrás. E talvez seja até uma opção, porque, como você falou, no início todo mundo aprendia a mesma coisa, e pode ser uma opção dela. Hoje eu não quero ser malabarista, eu quero ajudar no figurino. Já não é uma obrigação dela ter que fazer aquilo, né? Não há obrigação, mas mudou o modo do circo itinerante produzir os seus profissionais. Até 50, 60, as famílias não tinha nada de cor-de-rosa, viu, gente? Era tudo muito complicado, as famílias se brigavam, se degladiavam, família, né? Agora vocês imaginam várias famílias morando atrás do circo, né? No entanto, pensar na formação do artista e da artista, né? Era uma coisa tão séria que era coletiva. Era coletiva. Todos e todas, independente da idade, tinham que aprender. Por isso que eu chamo educação permanente. Aprendia a aprender para ensinar. Todas e todos. Hoje, você não tem essa questão mais dada no circo, alguns circos têm, mas você não tem mais dada no circo essa questão como condição. Ou você é contratado já como um artista capacitado, você não vai se capacitar no circo. Sim, você sempre aprende, você está sempre aprendendo, né? Mas não vai ser obrigação do coletivo circo te ensinar. Mas você está sempre aprendendo. Você viver, dormir e acordar todo dia naquele ambiente, só o processo de observação já é aprender. O que eu estou fazendo aqui com vocês, falando, que é uma transmissão oral de saber, já é um aprendizado. Então, não existe uma única forma de se ensinar e aprender. Quando se define que há uma única forma, que tem método, que tem pedagogia, que é científico, quando se define que isso é ensinar e aprender, você já está provocando a desigualdade, as injustiças, as exclusões, tudo isso, né? Eu vou abrir agora, rapidamente, para a gente comentar, né? Para a gente não passar muito da hora. Queria que alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Não sei se está todo mundo explodindo de tanto conhecimento, de tanta coisa que foi falada, muita assim. informação. Muita, nossa. Alguém quer comentar? Rô? Rô sempre é a primeira. Pode ir, Rô. Eu ia deixar para as meninas, né? Mas também com relação a tudo aquilo que ela falou, que estava chovendo informações. No começo, no primeiro dia de aula, eu falei com relação ao meu pai, né? Que ele era músico de circo e que ele tinha uma aversão bem grande quanto a eu querer ingressar, né? E quando ela falou isso, dessa visão da mulher, me tirou a dúvida com relação a por que ele não queria que eu fizesse isso. Por que ele não queria que eu fosse, né? Também me veio outras questões, né? De alguns amigos dele também que ele comentava, né? Acho que em Odo Rodo, Zé da Enxada, alguma coisa assim, que eram esses palhaços e cantavam, mas assim ele tinha ainda assim aquela versão dele, os palhaços que com uma questão assim, não, eles não prestam, sabe? Eles são ótimos cantores, mas ali dentro do circo eles não prestam. Então, assim, aí vai para outro viés, sabe? Eles não prestam para fora do picadeiro ou não prestam como palhaço? Não, eles prestam para fora, né? Com relação a homem mesmo, sabe? Sempre aquela questão, e palhaço o que é, né? É ladrão de mulher. Então, assim, meu pai falava, eles são meus amigos, né? Eles são meus amigos como amigos, eu gosto muito deles, mas como homem, não. Então, assim, já começa tudo isso a se encaixar
essa minha fascinação por gostar muito de circo. Eu falava, nossa, eu queria tanto fugir com o circo, ver no circo. Eu falava, não, larga disso. Tanto que a oportunidade que ele teve, né, de sair do circo foi para ir para o rádio. Então, ele saiu do circo, daí ele já entrou no rádio sendo, né, locutor e cantor de rádio. Então, aquilo para ele era um avanço muito grande de ter saído dali. Não que ele não esquecia a vida dele do circo, né? Ele sempre guardava boas recordações ali, mas ainda assim era algo muito machista que eu via dele. Mas eu não conseguia tirar muitas coisas dele. Não conseguia tirar porque realmente era o jeito dele, a personalidade dele, de não falar mesmo. Só que agora você falando, né? Eu consigo encaixar todas essas informações e falar, ah, tá, então agora eu consigo entender mais ou menos o porquê disso tudo, né? Primeiro que é um período... Que anos são esses? Ano, eu acredito que... Década de 70? Acredito na década de 70, mais ou menos, né? Ainda é um período que eles estão trabalhando com a questão de os filhos estudarem, né? Não tem uma coisa, Sim. tem isso. Então, Sim. era para meninas e meninos. Então, assim, não era, eles não queriam que estudasse só por conta das questões que aconteciam dentro do circo ou com a sociedade, porque eles queriam uma vida diferente. Sim, também penso assim. A vida do circo não valia mais a pena. Agora, ainda tem, né, Rosana, a questão do não quero minha filha aqui, né? Sim, eu tenho que entender que, assim, quando eu cheguei, a minha diferença de idade com os meus irmãos foram bem grandes. Então, o período que isso aconteceu estava bem distante de quando eu quis fazer isso. Porém, ainda a mentalidade dele era a mesma, né? Porque os amigos dele continuaram tendo a mesma profissão. Então, assim, a visão que ele tinha ainda era daquele período ali, sabe? Não é isso que eu quero para você, eu acredito que você mereça coisa melhor, enfim. E outra questão também é com relação a essa visão que você falou da oralidade, né, desses grupos, é a questão do samba de roda, que eu penso muito, né? Passou para minha avó, que passou para minha mãe, e hoje, né, eu não fico mais naquela região, mas passou para mim, e hoje eu tento repassar isso, mas de uma outra forma, né? Que é através desse ambiente educacional. E daí, como que eu vou conseguir passar toda essa questão dessa oralidade, né? Passada de família, essa historiedade passada de família, né? Ainda assim, sem um grupo, né? Sem um grupo formado. Porque o grupo ficou lá, centralizado lá na Bahia. E o grupo continua lá. Porém, como que eu vou conseguir passar esse tipo de informação aqui? Sabe? Mas isso... passar você, passa a sua vida. Como que a gente passa? Passa a nossa vida, passa a nossa narrativa, passa tudo, porque o que você tem de narrativa é produção de conhecimento. Todo mundo tem narrativas de produção de conhecimento de vida. E vai ser bárbaro. Quem tiver com você vai ser uma delícia. Eu queria. Bom, eu só agradeço, viu? Eu agradeço mesmo, porque hoje foi um dia que eu fiquei... Eu até estava bem chateada, porque como mulher, eu sempre tento levantar a cabeça, vamos, né? A gente não pode ficar ali, né, se atentando também com alguns detalhes, mas tem muitas coisinhas durante o dia que vai tirando. E hoje eu postei um vídeo e eu tive um comentário, e esse comentário não foi só ali, esse comentário é sempre, é geral, falar com relação a essa questão do palhaço, né, com algo negativo, né? Ah, isso é palhaçada, seu palhaço. E eu fiz um vídeo com relação a essa busca que nós estamos pela vacina, né? Uma palhaça falando, meu filho, eu quero minha vacina, mas uma brincadeira bem lúdica. E uma pessoa falou assim, o povo não é palhaço. Eu não queria responder aquilo, mas o meu coração teve que falar bem assim, pois eu, como palhaço, eu sou o povo. Eu, como palhaço, eu sou o povo. Imagina, que absurdo. Eu não consigo ver isso, eu não consigo dizer. Ainda assim, as pessoas ainda têm essa questão. Eu sei que não foi a intenção dela, sabe? Porque é muito assim, essa figura do palhaço ainda, no vocabulário, ela está ligada a algo negativo, né? Porém, ainda assim, como palhaços profissionais ou palhaços que buscam fazer e tirar o riso para alguma coisa social, ainda assim nós ficamos tristes com isso,
palhaço, ele mora mais, eu acho que nas tristezas do que nas alegrias, porque a todo momento ele sempre está vendo coisas, sempre está tentando tirar coisas ali, sabe? Tirar um coelho fora da cartola. E quando ela falou isso, ou melhor, quando ela escreveu isso, não somente ela, mas como várias pessoas falam todos os dias para mim, isso aí é palhaçada, não tá certo isso. Só que ela mexeu com o povo, e eu sou o povo, e eu também estou esperando a vacina. Independente do que eu querer causar o riso, ou querer amenizar, eu estou distante disso. Eu acredito que as pessoas, elas fazem muito bem para mim, mais do que eu fazer para ela. É que você defendeu a vacina. Ela pode ser uma negacionista. Aliás, a gente pode pensar dela o que a gente quiser, né, Rosane? Eu não queria pensar ruim de ninguém, eu não gosto de pensar. Eu acredito que às vezes a gente se expressa mal, né? Eu não consigo, às vezes, atacar. Quando você falou também de verdade, também penso assim. Eu tenho um texto que foi escrito pelo Milor, que ele faz um debate da década de 70, 1970, que ele diz assim, por que chamam o Congresso de circo? Para dar uma conotação de bagunça. E aí é um texto legal que vocês lembrarem, está no seu conteúdo, né, esse texto. É uma reportagem, na realidade é um artigo. E essa coisa do palhaço, nossa, a gente já teve período de tanta luta em relação a isso, Rosane, mas confesso que sempre eu tenho uma sensação que é uma batalha perdida. Virou palhaço, isso é palhaçada, coisa de palhaço. E eu sempre falo, gente, coitado do palhaço, porque eles dizem assim, isso é coisa de louco. Eu falo, gente, não chama essa figura de louco. O louco tem todo o meu respeito. Louco não faz isso. Ele não é louco. É projeto político. Então, assim, porque diz aquela brincadeira horrorosa, que é horrorosa, se cercar vira circo, se cobrir vira hospício. É horrível. Pesado. Pesado. E ainda eu nunca tinha ouvido, mas já não quero mais ouvir. Mas você tem que... A gente sempre lutou muito contra isso. E eu sempre quero saber do que as palhaças sentem com isso, sabe? Assim, como é que é essa... Eu sempre, quando eu tenho encontro com amigas, eu sempre procuro saber como é que elas estão, como é que está essa situação tal, das mulheres palhaças. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Lu estava querendo falar. Eu sofri preconceito desde a minha própria família, quando eu comecei com a palhaçaria. Assim, de perseguição mesmo, deles falarem para mim que se eu não tinha mais o que fazer, porque eu era mãe, eu tinha que trabalhar em vez de mexer com palhaçaria. E aí, assim, eu perdi as contas de quantas noites eu fui dormir chorando. E aí eu lembro de uma vez que a gente fez uma apresentação no teatro e eu comprei ingresso para minha família toda, para minhas irmãs, para minha mãe, e fiquei esperando elas. Amigos meus foram me ver no teatro, mas a minha família não apareceu. Ficou lá, as 5 cadeiras vazias. Aquilo foi tão triste para mim, sabe? E aí eu lutei muito, muito. E eu faço palhaçaria no hospital também. E a minha irmã mais nova, ela trabalha no HC. E aí foi, quando ela começou a trabalhar no HC, eu já fazia palhaçaria hospitalar, já visitava o HC, Campos de Ribeirão Preto. E aí lá dentro ela começou a ver meu trabalho. Então eu precisei ir visitar o trabalho dela para ela poder reconhecer meu trabalho de palhaçaria do hospital. E aí, através dela, ela começou a falar com a minha mãe, com a minha outra irmã, minhas sobrinhas e tal. E aí eu fiz uns 2 anos depois, que ela estava trabalhando nesse hospital, a gente fez uma outra peça de teatro, e aí as minhas irmãs foram, e aí eu escutei da minha mãe assim, ó, filha, eu não vou poder ir, porque minha mãe trabalha à noite, né? Eu não vou poder ir porque a mamãe trabalha, eu não posso faltar. Mas boa sorte. E ela me deu até, eu não sabia nem que ela acompanhava o meu trabalho de palhaço, ela me deu até um suspensório que na época eu usava, e para mim se apresentar com esse suspensório que ela me deu.
Ela ainda não conseguiu me ver, né? Porque todas as vezes que a gente vai fazer, ou tanto teatro, quanto fazia rua, ela estava no horário de trabalho, ou quando era rua à tarde, ou durante o dia ela dorme, né? Eu fiquei sabendo, assim, fiquei até muito surpresa dela acompanhar meu trabalho pelo Instagram, pelos vídeos e tal. Mas, assim, foi uma luta muito grande dentro da minha casa para poder ser reconhecida com esse trabalho da palhaçaria. Nossa, E a minha Lucilene, você teve uma luta particular, uma luta várias, particular, vários e várias têm, não são só as né? mulheres, né? Mas E as engraçado, mulheres, essa frase, você é mãe, pronto, já desmonta tudo, né? né? E o engraçado é que veio de uma pessoa que sofreu preconceito, porque minha mãe, ela foi uma mulher que ela sofreu muita agressão física por parte do meu finado pai, a ponto da gente fugir dele. Saímos de Ribeirão Preto e fomos morar no Mato Grosso. Fugindo dele, ela apanhou dele durante 18 anos. E chegou no Mato Grosso, eu me lembro muito bem, eu tinha 10 anos, a gente morava numa rua lá, e somente 4 crianças brincavam com a gente, que eram as 2 filhas de um casal que era kardecista, e os 2 filhos de uma senhora que era separada também. Porque as outras crianças não podiam brincar com a gente, porque a gente era filhos de mulher separada. Mas ninguém perguntava assim, por que a sua mãe se separou? Não, todo mundo julgava ela como a mulher da vida. A gente sofreu muito preconceito, assim. Não, Minha mãe demorou sofreu muito muito para preconceito. isso acabar, demorou muito. Quando nós paramos para estudar na Vila Carrão, em São Paulo, não sei se vocês conhecem as ruas de São Paulo, nós fomos orientados e orientadas pela nossa família de não dizer para os professores que nós éramos de circo. Então, eu também sofri muito preconceito, mas você foi lutadora, hein, cara? Nossa Senhora! Todas têm o seu jeito de lutar, né? Mas eu tenho muito aluno de circo, dou aula já há muito tempo, né? E quando eu dava aula na Escola Nacional e em São Paulo também, as famílias perguntavam para eles assim ou para elas: o que você vai fazer? Eu estou estudando na escola de circo. Sim, não, mas fala sério, o que você vai fazer? Né? Se vai se formar em quê? Eu vou ser artista circense. Não, mas fala sério, você vai se formar em quê? É um problema. Bom, gente, acho que agradeço demais a participação de vocês. Que delícia também ser uma participação feminina, né, gente? Que coisa. Eu achei demais, achei demais. Obrigada, Rosane, Lucilene, Aldenir, pelas suas falas tão gostosas de contribuir. Quando dou aula presencial, Foi pouco, gratidão. É? Queria mais, pena que foi pouco, gratidão. Não, mas se vocês me convidarem, eu vou trabalhando imagem com imagem da produção circense, falando de mulheres, homens, crianças, tal. Outra coisa que nós temos que falar é com os corpos dissonantes hoje dentro do circo, que estão sofrendo muito preconceito, né? Então, tem que ser menino e menina. Qualquer coisa fora disso leva assim, alijado mesmo, é uma coisa preconceituosa, né? E eu tenho trabalhado muito com eles e elas. Está sendo muito gostoso. Né? Hermínia, eu passei a minha infância assistindo Vovó Mafalda, né? E no caso dela é o contrário, né? Era homem vestido de mulher. Isso. E hoje, se você pesquisa sobre o Vovó Mafalda, só tem coisas ruins, negativas falando a respeito, né? Ah, que bizarrice, que não sei o quê. Então, é complicado isso daí, a forma como cada um vê, né, o artista, o personagem. O homem sempre pôde se travestir de mulher no circo. Então, é o homem que se vestia de palhaça, cômico, sempre pôde, né? A mulher não podia se travestir. Mas hoje eu conheço várias artistas incríveis que fazem, por opção, palhaços. É opção. Né? E são maravilhosas.
não é uma coisa assim, que não é, Aldenir, o interior do Brasil, que ainda é muito complicado. Não, elas trabalham, são frutos de escolas de circo, tal, são opções, que eu acho legal também, né? Agora, no interior do Brasil ainda está muito complicado. Muito complicado, mas quem sabe vai melhorar. Gente, eu estou sem Passou o tempo. palavras para falar sobre essa aula. Nossa, incrível, incrível mesmo. Adorei, amei, Hermínia. Inclusive, meu convite já está aqui feito ao vivo aqui sobre a gente conversar para ter um pós, né? Acho que se todo mundo concordar lá no grupo, a gente fazer um pós mais detalhado, porque é realmente uma fonte de conhecimento incrível. Meu expandiu tudo que eu pensava, assim. E as meninas aqui estão de prova, porque na primeira aula a gente comentou sobre isso. Então, não sei vocês, mas o meu conhecimento expandiu, o meu olhar mudou totalmente do que eu imaginava. E, assim, a única coisa que não mudou foi essa questão do apagar a história da mulher. Né? Existia a mulher bala, já existia faz tempo, mas quem a gente pensa quando mulher bala? O homem bala. Nunca a gente pensa na mulher bala, é sempre o homem bala, é um apagamento. Mas se você for ver, é nisso em todas as profissões. No futebol é sempre o homem, nisso é sempre aquilo, é sempre o homem, né? E ontem eu já estava comentando sobre isso, sim, cientistas, em tudo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas quem inventou o Wi-Fi foi uma mulher. Mas quando fala de tecnologia, a gente sempre lembra de quem? Steve Jobs, é quem inventou isso, aquilo, mas nunca a gente fala sobre a mulher que inventou algo. Essa história Nunca a gente fala sobre isso. Essas histórias não são contadas. Não são contadas, E não aí, são aí é por isso, espalhadas. eu acho que, assim, quando eu falo que é disputa de memória, não é para ir lá e dar um soco na cabeça de alguém, não é nesse sentido. Quando eu falo disputa de memória, é isso. Nada contando da história é simples. Não existe simplicidade para contar nada. A gente não consegue ser simples para contar a nossa história. É tudo bagunçado, é misturado, é um monte de coisa. Isso vale para a história de qualquer momento de 1800, de 1900, de 2021. Nada é simples. Não tem resposta simples para contar uma história, mas tem disputa de memória. Tem sempre disputa de memória. Tem uma questão que aí eu vou encerrar mesmo, já passamos. Tem uma questão que, assim, o que eu chamo de disputa de memória? Quando uma criança hoje assiste um filme Rambo, quem que ela acha que ganhou a guerra do Vietnã? O homem. Os Estados Unidos. Não, Sim. Estados Unidos. E eles perderam essa guerra. Perderam feio. Então, os Estados Unidos constrói toda uma construção de produção de memória que vai convencendo a gente, vai tentando. Então, é o Rambo, é não sei o quê, são os filmes, séries policiais, que vai convencendo. Eles têm a melhor polícia do mundo, eles ganham todas as guerras. Pode ser sempre assim, é sempre a história contada, né? Pode ser um viés de macho, mas tem algumas mulheres que fazem, mas é um viés de macho, às vezes. Né? Enfim, só tenho a agradecer, foi incrível, incrível. Vou pedir agora para Lu, Anne, Patrícia, se vocês puderem aparecer para a gente fazer uma foto, para a gente guardar esse momento, tá bom? Agradecer assim imensamente. Eu peço desculpas também por ter passado do horário, Hermínia, desculpa. Foi o que você estava falando e não consegui te interromper porque estava muito bom. Não conseguia parar. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite toda e dias, porque realmente incrível. Lu estava ali, pode voltar, acho que ela está na pastelaria, né? Ai, hoje está todo mundo, que lindo! Cadê o sorrisão? Mais uma? Incrível. Dá certo essa coisa de tirar foto do celular? Dá certo? Menina, porque eu estou no notebook, eu não sei mexer em notebook para tirar print. Aí eu tirei com o celular. Não Meninas, sou muito boa. adorei a nossa noite de mulheres, adorei.
Depois eu vou passar tudo lá no grupo do site, de tudo. Hermínia, se quiser compartilhar alguma coisa para eu botar lá no grupo, tá bom? Pode me passar. Tudo isso a gente está colocando no YouTube para a gente ficar vendo, revendo. E mais uma vez, gratidão. Obrigada por todo mundo que participou. Estamos aí 4 dias, todo dia, 8 horas da noite. Já estou sentindo saudade de vocês, gente. Olha. Rosane, beijo. será que seu pai trabalhou no circo do meu pai, de músico? Olha só, gente, já imaginou? Eu vou ver. Meu pai tinha até carteirinha, eu tenho até hoje a carteirinha do meu pai de músico. Ih, gente, vamos fazer um documentário para saber a história, hein? Já estou louca para saber. Faz essa história, Rosane. Beijo para você. Estou levantando, eu estou fazendo alguns levantamentos, guardando algumas coisas aqui. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Se quiser ajuda nessa pesquisa de fontes, liga para mim. E, eu vou passar o contato, hein, Rô? Pode deixar que eu passo lá, hein? Já quero saber esse documentário, hein, gente? Já estamos aqui, Não, documentário eu não sei fazer, não. Eu sei fazer pesquisada, que daqui a pouco vai ser a Rô que vai estar aqui dando oficina, vai estar comentando, fazendo livro, criando site. Acho ótimo. Já quero. Um beijo para vocês todas. Tchau. Obrigada, viu? Beijo. Tchau.